Olá a todos, meu nome é Irene Marquesan, eu sou fonoaudióloga e tenho o orgulho de dizer para vocês que hoje eu vou entrevistar minha grande amiga, uma excelente profissional, a melhor que existe na área, que é a doutora Roberta Martinelli, que também tem mestrado e doutorado, e é uma pessoa brilhante em tudo que faz e amorosa como gente, que gosta de bicho igual eu, e que está aí para responder as perguntas e conversar um pouquinho com a gente na área do freno lingual, que é algo que ela criou, o protocolo, que ela estudou. E eu tenho aqui apenas 21 perguntas para você, doutora Roberta Martinelli. Boa tarde, tudo bem aí? Boa tarde, doutora Irene Marquesan. Você esqueceu de dizer. Eu estou muito feliz de poder apresentar Não, você você. espera aí. Você esqueceu de dizer que quem me ensinou tudo sobre freio não foi você. Você esqueceu desse pequeno detalhe. Imagina, na verdade, eu estou muito feliz de poder fazer isso, que é conversar um pouquinho com você, para que as pessoas conheçam mais o seu trabalho, que já é conhecido no mundo inteiro. Você tem publicações internacionais excelentes, onde todo mundo busca o que você fala e escreve na área do freno, da língua. Você é pioneira e é importante que todo mundo saiba. Como nós temos pouco tempo, né? 1 hora só, e eu tenho 21 perguntas para você. Eu vou começar logo com as perguntas, porque as pessoas que entraram, que já são muitas, estão ansiosas para saber as respostas. Então, vamos lá. O que é, afinal, a tal da anquiloglossia? Então, antigamente, as pessoas achavam que a anquilossia é quando o freno estava aderido ao assoalho da boca. Então, durante muitos anos, se acreditou que a anquilossia era isso. Porém, com os estudos mais recentes de embriologia, entendendo como os frênulos surgem, é um grupo que é a IATP, que é uma organização internacional americana, que reúne profissionais que estudam língua presa, né, anquiloglossia. Em 2010, chegaram a uma conclusão que só chamar anquiloglossia, aquele frênulo aderido curto, era muito pouco, que a anquiloglossia era muito mais do que isso. Então, a definição hoje de anquiloglossia é que é uma anomalia oral congênita que está presente ao nascimento. Isso é importante, ela já está presente ao nascimento. Que ocorre quando tecidos embrionários que deveriam ter sofrido apoptose, que é a morte celular programada, permanecem na face inferior, limitando os movimentos da língua. Então, essa definição não fala mais se é longo, se é curto, se é delgado, se é espesso, nada. Ela diz assim, precisa avaliar essa estrutura para ver se ela limita ou não o movimento da língua. Isso que é importante as pessoas compreenderem hoje sobre a anquiloglossia. Ok, minha segunda pergunta é: qual a incidência de alteração do frênulo na população brasileira? Na verdade, a gente não tem estudos de incidência e prevalência. Quer dizer, tem, porém, varia muito. Por quê? Primeiro, pela definição do que é anquiloglossia. Cada um acha que a anquiloglossia é uma coisa diferente. E segundo, porque não existe um critério padronizado de avaliação. Existem vários avaliações que diferem na sua metodologia. Então, por conta dessas duas coisas, nós não temos estudos consistentes de prevalência dessa alteração. Mas a literatura relata que ela gira em torno de 0,1% a 37,1%. Então, isso mostra realmente que depende de quem vai fazer. Qual é a definição de anquiloglossia, o que considera anquiloglossia, e qual a metodologia que a pessoa utilizou para a realização desse estudo. Por isso que é importante padronizar a avaliação, para que a gente tenha os reais níveis de prevalência dessa alteração, que hoje a gente não tem. A nossa terceira pergunta que chegou aqui é: como pode ser feito o diagnóstico da anquiloglossia? E por qual profissional? E como que isso é feito? Na verdade, o diagnóstico da anquiloglossia, qualquer coisa que você utilize para fazer o diagnóstico, tem que avaliar mais de uma característica.
tem que avaliar um conjunto de características. Isso você fala desde 1900 e bolinha, né? Você já falou, pelo menos depois de 1981, você já falou 500 milhões de vezes. E eu vim só para reforçar aquilo que você falava já há muito tempo atrás, que tem que ser um conjunto de características para levar ao diagnóstico da anquiloglossia. Por isso, preconiza o uso de protocolos, porque os protocolos avaliam mais de uma característica. Quais os profissionais que podem fazer o diagnóstico? A literatura refere muitos profissionais. Então, médicos, otorrinos podem fazer, pediatras podem fazer, consultores de amamentação internacionais, né? Porque os americanos, os consultores internacionais fazem o diagnóstico. Nós temos relatos de enfermeiros que fazem, e de odontólogos e fonoaudiólogos. Então, o diagnóstico da anquiloglossia, ela não é prerrogativa só do fonoaudiólogo. Ela é multiprofissional. Porém, relacionar o frênulo com as funções orofaciais, isso é prerrogativa do fonoaudiólogo, mas só é. Né? Só correlaciona com as funções orofaciais. Aí sim é o fonoaudiólogo. Claro. Quais protocolos, são usados para o teste da linguinha? Teste da linguinha, para dizer que está fazendo o teste da linguinha, tem que usar um protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês. Que o teste da linguinha, na verdade, é uma marca registrada para mostrar, para dizer quem está usando o protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês. Quando tiver outro protocolo, não pode dizer que está fazendo o teste da linguinha, e está fazendo uma inspeção visual, está fazendo uma triagem de frênulo, está fazendo outra coisa, menos o teste da linguinha. Essa explicação é muito importante para as pessoas poderem entender isso, né? E o que então é a triagem? Explica um pouco melhor isso para as pessoas que não estão tão habituadas, não conhecem tanto. É importante a gente entender isso. Triagem é a primeira coisa que a gente faz num bebezinho quando ele nasce. Então, nós avaliamos aspectos gerais, postura de lábios, a tendência da forma do movimento da língua quando está chorando, a forma da ponta da língua, como que ela está, se tem fenda, se é arredondada, se tem formato de coração. E depois nós vemos itens específicos do frênulo. Então, onde está a fixação do frênulo na língua, onde está a fixação no assoalho da boca, e se ele é a espessura, né? Se ele é delgado ou se ele é espesso. Esta triagem inicial permite a gente classificar se esse frênulo está normal, se ele está alterado ou se ele é duvidoso. Então, por essa triagem, eu tenho condição de saber se um frênulo é duvidoso ou não, se precisa de cirurgia ou não. E aí, nesses casos duvidosos, aí eu aplico a função, que é de sucção e deglutição, durante a amamentação. E aí eu posso aplicar, mas eu posso aplicar quando esse bebê tiver 30 dias ou mais. Por isso que a gente chama esta outra parte de reteste do teste. Eu acho que um pouco a próxima pergunta que a gente ia te fazer, você meio que respondeu, mas só para garantir, né? Era uma pergunta que chegou para nós, que é como avaliar o frênulo nas diferentes fases da vida da criança. Recém-nascido, criança prematura, com 2 anos de idade, 6 anos, adultos, adolescentes, adultos. Os protocolos mudam, as pessoas me perguntam bastante isso. Tem protocolos diferentes para cada faixa etária, né? Na verdade, a parte anatômica ela não muda, ela continua a mesma em qualquer faixa etária. A parte anatômica. O que modifica são as questões funcionais. Então, no bebê, a gente vai correlacionar com a sucção e deglutição durante a amamentação de preferência, ou durante a mamadeira. Né? Em crianças maiores, a gente correlaciona com fala, por isso que seu protocolo, né, Irene, avalia muito essa questão do frênulo relacionado à fala.
E nesse intervalo entre 6 meses e 5 anos, é que a gente tem aí um gap, né? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma função estabelecida, todas estão em desenvolvimento. Então, o que a gente faz? Avalia o frênulo. Se houver dúvida, o que a gente faz? Faz uma avaliação de MO, né, geral, porque daí nós vamos tentar correlacionar com a deglutição, com a mastigação e com a respiração, e aí a gente chega num diagnóstico. Daí eu vou precisar de uma avaliação mais ampla para fazer as correlações. Por isso que é importante a gente saber de anatomofisiologia da língua, para saber as compensações e as adaptações, e entender muito de função orofacial, porque eu tenho que saber se está dentro do padrão de normalidade ou não. Claro. Conhecer a normalidade ajuda muito também, né? Na hora que você sabe o que é normal e o que não é, fica mais fácil você achar um meio aí, né? No caso de frênulo submucoso em recém-nascido, como identificar se ele está atrapalhando a amamentação? E daí eu quero que talvez seja bom você já saber, a próxima pergunta seria qual é a diferença do submucoso e submerso? Eu não sei se dá para responder as duas coisas, se ajuda para as pessoas entenderem melhor, ou se é melhor você responder uma por vez aí. Na verdade, submucoso e submerso é a mesma coisa. Ele está recoberto por uma cortina de mucosa. Então, isso que é importante. Ele não está visível, ele tem uma cortina de mucosa recobrindo ele. A literatura é muito controversa nesses casos. Uhum. Alguns dizem que chamam de anquiloglossia posterior, ou frênulo posterior é igual a anquiloglossia posterior. Então, a literatura diz que todo frênulo posterior, ele limita o movimento da língua. Isso não é verdade. Tem os frênulos posteriores, e nós fizemos um estudo com muitos bebês, acho que 1.034 bebês, se eu não estou enganada, e a prevalência de frênulo posterior foi 35%. Isso quer dizer, não pode ser considerado anquiloglossia posterior, né? Uhum. O que acontece? Quando eu tenho um frênulo submerso ou submucoso, eu tenho que fazer uma manobra específica. Além de eu elevar a língua, eu tenho que posteriorizar essa língua para ver como é a membrana do frênulo. E aí poder classificar onde está a fixação na língua, no assoalho da boca, qual é a espessura. Uhum. É sempre um conjunto de características. E às vezes, não estou dizendo que não existe anquiloglossia, existe, porém é muito raro a gente ter. Eu visualizo o frênulo normalmente, quando é alterado no frênulo muito espesso, e que realmente limita o movimento da língua. E aí é indicado para procedimento cirúrgico. Mas nem todo frênulo submucoso ou submerso, ele é uma anquiloglossia. Ele limita os movimentos da língua. Aliás, a grande maioria não. E a gente fez um estudo, né, Irene, que a gente viu crianças maiores com frênulo submucoso ou submerso e não deu impacto na fala. Uhum. Então, se não dá impacto na amamentação, não dá impacto na fala, para que fazer um procedimento cirúrgico? Não faz o movimento da língua. Em uma maternidade, nas maternidades em gerais, né? O teste é realizado em todos os bebês e a mãe pode exigir que o teste seja feito? Deveria ser, né? Porque é lei. É lei, né? Deveria ser, mas não é. Como o teste da orelhinha também não é. Né? Então, a gente tem a teste da orelhinha há 13, 14 anos, a lei, mas também não é uma realidade em todos os hospitais. O teste da linguinha também não. A mãe, eu digo assim, pela lei, a lei garante que tanto a mãe quanto o bebê têm direito ao diagnóstico. Então, tem direito, porque a lei diz que é obrigatório realizar o teste. Mas ainda não é uma realidade no nosso país, infelizmente. Infelizmente.
Eu queria que você falasse também um pouco sobre o aplicativo que você desenvolveu, né, do teste da linguinha. Na verdade, eu não desenvolvi. Eu cedi para uma empresa para que desenvolvesse esse aplicativo, né? Com uma condição muito forte, que fosse acessível à população brasileira. Porque, na verdade, essa empresa, ela vai disponibilizar, na verdade, não é um aplicativo, é um site que pode ser aberto e utilizado no celular. Então, não é bem um aplicativo. Vai disponibilizar em várias línguas, né? Porém, a minha condição foi de que fosse acessível aos brasileiros. Então, assim, essa empresa tem dado muitos bônus, né? Inclusive, eu distribuo muitos bônus para as pessoas, para que elas possam usar. E o primeiro bônus de lançamento saía R$ 25. Quer dizer, é acessível ao preço de uma pizza, um lanche, alguma coisa por mês, né? Então, ela se tornou acessível aos brasileiros, né? Diferente de fora do país, que aí é cobrado em outra moeda. Mas o aplicativo permite você clicar nas alterações, você examina, em vez de você fazer um xizinho numa folha, você clica no celular ou no computador, ele permite você ter um relatório, então ele gera um relatório em PDF, e aí você pode mandar para a família via WhatsApp, via e-mail. Então aí a gente pensa em sustentabilidade, né? A ideia foi pensando realmente em sustentabilidade, economia de papel, porque aí a gente consegue enviar via WhatsApp, via e-mail, para que as pessoas tenham o resultado do teste. Muito bem. O aplicativo é muito legal. Vamos seguindo aqui nas nossas perguntas. Eu estou vendo chegar perguntas aqui que eu estou tentando anotar também, outras pessoas perguntando algumas coisas, mas vamos terminar as que nós combinamos aqui, que o público já tinha passado para a gente antes, tá? Qual é a conduta que a gente deve ter se for verificado no bebê que tem alteração, né? E se for aí para fazer, já na sequência, se for para fazer a frenotomia, a frenectomia, qual que deve ser feita e quais as contraindicações que podem existir para essa cirurgia? Bom, sempre que eu detecto a alteração do frênulo e ela limita o movimento da língua, ela é considerada, então, anquiloglossia. O tratamento da anquiloglossia é sempre cirúrgico. Não existe terapia para frênulo, né? É fundamental. Isso. Então, não existe. Apesar de, durante algum tempo, a gente acreditar, né, Irene? A gente acredita de alongar o frênulo, né? Isso. Mas depois a gente realizou estudos e viu que não é possível. Então, o tratamento da anquiloglossia é sempre cirúrgico. Em bebês, o recomendado na literatura é a frenotomia, que é o corte do frênulo com divulsão com o dedo. Isso é recomendado na literatura. E as complicações, o que tem de risco, a própria literatura diz que é de baixo risco, além de ser um procedimento simples, é de baixo risco. Nós fizemos um levantamento na literatura e nós tivemos, assim, pouquíssimos artigos relatando alguma complicação. E que foram, tipo, de 1868, 1945, coisas mais distantes da nossa realidade, quando a gente não tinha todo o aparato que a gente tem hoje, né? Então, sangramento abundante, hemorragia, né? Porque pegou uma veia lingual, mas para se fazer a frenotomia, você tem que ter alguma coisa, um eletrocautério, por exemplo, ali de reserva, se precisar o médico utilizar. Então, no meu hospital a gente tem. Então, se você toma os cuidados necessários, risco, qualquer procedimento tem. Porém, a frenotomia tem os riscos? Tem, porém são baixos, muito baixos, segundo a literatura. No meu serviço, o que nós tivemos de risco foi um bebezinho que ele teve alergia ao anestésico. E aí ele pipocou,
a gente chamou o pediatra, ele deu antialérgico, o bebê, 1 hora depois não tinha mais nada. Essa foi a única intercorrência que a gente teve até hoje no meu serviço. Então, o risco é baixíssimo. Só que o profissional que faz a cirurgia, o cirurgião, ele tem que ter habilidade, tem que ser treinado para o procedimento. Isso é fato, né? Como qualquer outra cirurgia que se vai fazer. Claro. Até tinha uma pergunta aqui, que era quais as complicações que podem ocorrer com a frenotomia, né? E também se precisaria de retorno após a frenotomia no recém-nascido, e se precisasse retornar, quanto tempo depois? Então, complicações, retorno, quanto tempo, são perguntas que chegam com bastante frequência. Eu normalmente acompanho os bebês na cirurgia. Então, terminou a cirurgia, sou eu que coloco o bebê para ser amamentado. E aí eu fico com esse bebê, porque uma das condições para esse bebê ter alta do procedimento cirúrgico é ele sair sugando, né? Então, eu acompanho imediatamente após o procedimento, coloco o bebê para mamar, adequo o que for necessário, e aí ele tem a alta. Ele volta 1 semana depois para que a gente veja essa questão da amamentação e da cicatrização, e ele é reavaliado com 30 dias de vida, para que a gente tenha certeza que está tudo ok, né? Depois da língua está conseguindo se movimentar adequadamente. Interessante uma pergunta aqui, que é: em crianças com déficit intelectual, é indicado a frenotomia? Depende. Porque eu recebi, por exemplo, no meu serviço, uma mãe com uma criança com déficit intelectual, e ela chegou, ela me disse assim: olha, eu gostaria muito que meu filho fizesse a cirurgia, porque eu tenho certeza que a hora que ele fizer a cirurgia, ele vai falar corretamente. E aí, não, porque não é só o frênulo que está causando todo esse processo nele. E aí eu disse para a mãe, pode melhorar, mas não vai ser a cirurgia que vai fazer seu filho falar, e vai precisar de muito tempo de terapia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É assim, se tem atraso de fala, a cirurgia não vai fazer a fala aparecer, né? A cirurgia do freno. Se tem troca na fala, se é um desvio fonológico, fazer a cirurgia também não vai resolver. A cirurgia vai resolver quando eu preciso liberar os movimentos da língua para realizar alguma coisa, né? Em alguns casos, a gente recomenda porque há melhora, a gente vê que há melhora no quadro. Mas em alguns a gente não recomenda, porque tem um mal maior, né? E a anquiloglossia é considerado um mal menor. Então, o impacto que ela vai dar é muito pequeno, que a cirurgia vai dar é muito pequeno. Então, às vezes, é melhor deixar e não criar uma expectativa na família. Muito bem. Quando a família se recusa a fazer a cirurgia, você mostra que está alterado, você explica o que é para a família, o que a gente pode fazer sem o procedimento? Tem alguma coisa a ser feita ou tem que tentar convencer a mãe, o pai? Então, eu tenho várias famílias que não quiseram fazer o procedimento e eu acompanho. Vou mostrando o que vai acontecer e a família que vai resolvendo se quer ou não fazer o procedimento. Por exemplo, eu tive uma bebezinha com uma anquiloglossia, assim, uma língua presa, a mãe com muita dificuldade para amamentar, mas ela falou: eu não quero fazer o procedimento com a minha filha. Eu falei: ok, não tem o que a gente fazer. A gente vai adequando, mas você vai criar compensações e adaptações, né? Com 6 meses, ela teve dificuldade para a introdução da papinha. E aí, o que a mãe fez? A mãe falou: não vou fazer o procedimento. Ela pegava a papinha, colocava no meio da língua para trás, para a bebê conseguir comer. Uhum. Com 1 ano e 3 meses, ela continuava na papinha. Ela ainda não estava mastigando e engolindo coisas mais sólidas.
E ela foi num churrasco e a mãe deixou a criança brincando e alguém foi e deu um pedaço de carne para essa bebê. E ela engasgou, chegou cianótica no hospital. E essa mãe desesperada, desesperada, porque essa criança não conseguia mastigar um pedacinho de carne, né? E aí ela foi, voltou no serviço, ela falou assim, agora eu não tenho mais como ajudar minha filha, porque eu não vou estar sempre com ela e eu não sei o que as pessoas vão oferecer para ela. Então agora eu quero fazer o procedimento. Então ela demorou 1 ano e 3 meses para chegar à conclusão de que o procedimento era importante. E quando fez o procedimento, nossa, a menina melhorou muito na parte respiratória, na deglutição, na mastigação. Ela melhorou muito. Hoje, o grupo que a gente tem de gestantes no meu serviço, ela é uma das mães que dá um depoimento. Ela diz assim: vocês não sejam burras como eu fui. Porque eu fiquei com dó, não quis fazer o procedimento e eu sofri muito. E se eu soubesse que era uma coisa tão simples, eu teria feito antes. Né? Então, assim, eu sempre coloco uma pessoa que já passou por isso para ver se eu convenço as mães. Porém, se a mãe não quiser fazer, eu respeito a opinião da família. Não quer, eu mostro, faço o meu papel, mas eu deixo por conta da família a decisão de fazer ou não. Mas eu digo assim, eu não tenho o que fazer. Eu não sou terapia compensatória nesse caso, porque eu não sei que tipo de adaptação a gente vai criar. E a adaptação esse paciente vai criar sozinho, não precisa de terapeuta para fazer. Porque ele vai ter que comer de algum jeito, ele vai ter que respirar de algum jeito e ele vai ter que falar de algum jeito. Ele mesmo faz as suas próprias compensações e adaptações. A gente já não consegue modificar isso. Ele vai fazer com economia de energia, da melhor forma possível, com economia de energia. Isso é fácil. Muito bem. Estamos aí com várias perguntas chegando, mas eu quero terminar as que a gente tinha pensado que seria importante para todo mundo, e depois, quem sabe, a gente envia as respostas que estão chegando, que não vai haver tempo suficiente para a gente fazer. A partir de quanto tempo depois da cirurgia o fonoaudiólogo pode atuar? Como seria essa atuação em bebês? Em bebês, imediatamente após o procedimento cirúrgico, a gente atua, mas atua no seguinte sentido, de adequar a mamada, né? Então, tem bebê que você faz o procedimento cirúrgico, ele já muda, pega e já sai mamando e você não precisa fazer absolutamente nada. Tem bebê que você tem que fazer intervenção, tem que ajudar, tem que estimular. Aí depende do bebê e do grau de alteração, mas numa frenotomia, que é o procedimento em bebês, você atua imediatamente após o procedimento cirúrgico. Esse seria o ideal. Esse bebê tem que atuar imediatamente após o procedimento cirúrgico. Por quê? Porque esse movimento da língua ele é muito importante para evitar a aderência do tecido e para ir organizando esse bebê. Então, eu recomendo que seja imediatamente após o procedimento. Quais alterações de fala, aí já quando a criança é maior, né, a gente encontra quando o frênulo é alterado, né? E também, já seguindo na próxima pergunta, o frênulo alterado, ele pode impactar no desenvolvimento crâniofacial? Então, tanto o problema da fala como o crescimento crâniofacial, em frênulos alterados, né? Na fala, esses pacientes vão ter algumas adaptações. Então, eles vão ter desvios mandibulares, mas desvios aleatórios, não é nem sempre do mesmo lado. Ele pode desviar uma hora para um lado, uma hora para o outro, anteriorizar essa mandíbula, falar com a mandíbula mais fechadinha, em vez de ter uma articulação mais aberta, fechar um pouquinho para a língua tocar no ponto articulatório. Usar muito as laterais da língua. Então, esses pacientes, como o ápice normalmente está preso, ele acaba utilizando mais as laterais da língua. E cada paciente ele vai fazer uma adaptação diferente. Nós fizemos um estudo na produção do rã, né, do rarararará. E aí o que a gente viu?
que é capaz de fazer tanta adaptação, não tem uma adaptação que a gente fala assim, todo paciente com alteração de freno vai fazer isso. Não, cada um fez de um jeito. O que é importante a gente saber é que a língua, a mandíbula e o lábio, durante os primeiros 6 meses de vida, eles funcionam como uma unidade única. Isso quer dizer, o que a língua faz, o lábio faz, a mandíbula faz. Depois dos 6 meses é que eu começo a dissociar o movimento, porque eu vou ter a fala, porque eu vou ter a deglutição mais elaborada, porque eu vou ter a mastigação. Então, vai dissociando esses movimentos. O que a gente percebe nesses pacientes com anquiloglossia? Eu não dissocio o movimento da língua da mandíbula. Então, esses pacientes, além deles mexerem a língua, eles ajudam com a mandíbula para que consiga tocar no ponto articulatório. Então, e aí eu acabo tendo as distorções de fala. Isso quer dizer o quê? O paciente fala aquele som, porém não fala de acordo com o ponto articulatório descrito para aquele som no português brasileiro, por exemplo. Muito bem. Tem que perguntar uma outra coisa. O desenvolvimento crâniofacial vai impactar no desenvolvimento crâniofacial? Se nós pensarmos que a língua ela tem que estar acoplada ao palato, isso desde o nascimento, e que ela é uma das responsáveis pela expansão da maxila, se eu tenho uma anquiloglossia, essa língua não tem como acoplar no palato. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma chance de ter palato mais atrésico, mais alto. Então, ela vai, de uma forma ou outra, impactar aí em todo o crescimento orofacial. Também por conta de que eu tenho uma tendência a ficar com os lábios entreabertos. E aí eu favoreço a respiração oral. E aí eu vou ter todas as complicações de um respirador oral, porém nem sempre eu sou respirador oral. Às vezes é a posição baixa da língua. Quando você tem o freno alterado, né? Seja lá o nome que as pessoas dão para ele, mas quando há uma alteração nele, isso impacta no desenvolvimento alimentar. Nós estávamos falando aí no desenvolvimento crâniofacial e no desenvolvimento alimentar. Se limita os movimentos da língua, vai impactar. Porque esse paciente ele vai ter mais atipias. Imagina que a língua vai ter dificuldade para lateralizar o alimento. Aí vai ter dificuldade para ejeção do bolo. Então, ele vai usar movimentos variados. Ou ele pode usar movimentos de cabeça para conseguir a deglutição, ou ele pode fazer interposição de língua na tentativa de levar o alimento para trás. Ele vai ter movimentação atípica de toda a musculatura perioral na tentativa de ter uma mastigação melhor. E na fala vai usar. Então, a gente acaba usando musculatura e tendo movimentos não usuais de lábio, língua e mandíbula para melhorar a produção das funções orofaciais, de um modo geral. Tem uma pergunta aqui sobre pacientes adultos e idosos. Se eles, na infância, não foi descoberto que tinha um freno alterado, etc., se eles buscam um fonoaudiólogo, sei lá, por um problema de fala ou outro qualquer, que você pode ajudar aí, pensando o que acontece com essas pessoas mais velhas, né? Eles também deveria ir primeiro para a cirurgia ou deveria entrar na terapia? O que você recomenda para gente que é adulta, adolescente, adulto, que vem com problemas de fala e daí você vê que o problema maior é o freno, quer dizer, ou ele que está interferindo. E aí? Vai para a cirurgia? Não vai? Vai fazer o quê? Vai fazer terapia primeiro? A gente está brincando aqui, né? Eu e a Roberta dando risada, porque tem muita gente que tenta a terapia. Eu sempre digo, imagina se a mão está amarrada. E aí fala assim para mim, pega aquele copo lá, mas está amarrado. Não, mas pega o copo. É mais ou menos, né? Se está preso, como que a pessoa vai fazer, né? Então, sempre a cirurgia é fundamental, né? Mas conta um pouquinho essa experiência. Em adultos, hoje tem um grupo muito forte correlacionando com a apneia obstrutiva do sono, né, Irene? Isso é super importante lembrar.
língua, essa língua fica baixa na cavidade oral, ponta baixa, dorso alto e volumoso, com a maior chance de eu ter obstrução da passagem do ar durante o sono. Então, tem um grupo hoje correlacionando com isso. E em idosos, a gente tem um grupo também, eu não pesquiso com idosos, né? Então, mas tem um grupo na Argentina que eles fizeram um estudo com adaptação de prótese. E o quanto é difícil adaptar prótese em idosos com anquilossia. Porque o frênulo, quando ele está fixado, visível a partir da crista, dificulta a adaptação da prótese inferior. E aí faz a cirurgia, libera e há uma melhor adaptação da prótese. Então, também tem hoje um grupo estudando o efeito da anquilossia em idosos. E o que eles falaram até hoje foi sobre a adaptação de prótese. Isso significa que os pacientes adultos e idosos também podem ser levados à cirurgia e melhorar esses problemas de ronco, apneia e mesmo da fala, né? A sua experiência aí com pacientes mais... Não estou nem falando idosos, mas pacientes que chegam com problemas de fala e você vai fazer avaliação, 15, 16, 20 anos, às vezes 30 anos, e você observa que o frênulo está alterado, você também indica a cirurgia e depois vai ser necessário ou não terapia? Como é que você vê isso? E você acha que dá certo a terapia depois da cirurgia, caso ela seja realizada e aceita pela família ou pelo paciente? Na verdade, eu sempre indico o procedimento cirúrgico para melhorar. E aí a fala, Irene, depende do que está alterado. Então, assim, e depende do quanto esse paciente também consegue. É difícil a automatização de um novo padrão, né? Precisa de muito treino, treino, treino. Então, o que a gente vê? A gente melhora, a cirurgia por si só, ela melhora muito a abertura de boca, a movimentação de língua, porém, a fala propriamente dita, que é a produção dos sons, a cirurgia por si só, ela não melhora. Então, aí a gente vai precisar de terapia. Alguns pacientes, só pelo fato de abrir mais a boca, eles acham que eles estão bem e não querem fazer o restante. Eles já dizem que melhorou. Outros não. Outros querem fazer o procedimento cirúrgico. Querem fazer a terapia. E aí, o que a gente vê? Alguns automatizam, outros não automatizam. Eu tive um adulto que ele falava assim, eu falei para ele que não é, a gente não tem que falar para o paciente que ele vai ficar 100%, porque ele não fica. O paciente adulto não fica 100%. E eu falei para ele, olha, eu não consigo te garantir que você vai conseguir a produção adequada do URAN, porque as pessoas, ele era dono de uma rede de lojas, e quando ele fazia reunião, todo mundo gozava dele, né? Isso incomodava muito. Então, o que ele falou para mim? Ele falou, Roberta, durante as reuniões, eu consigo ter uma fala que ninguém percebe que está distorcida. Mas eu canso demais, porque ele tinha que ficar o tempo todo pensando, mandando a língua fazer aquele abençoado daquele som. Ele falou assim, mas eu estou feliz assim, porque eu não sou mais motivo de chacota da equipe, né? Então, eu me canso mais, porém eu não consigo não pensar, não mandar a minha língua fazer. Eu tenho que sempre mandar a minha língua fazer esse som. Ela não faz sozinha. Então, esse foi um relato que me marcou muito, mas que para ele ficou bom. Ele conseguia ter uma fala melhor e diminuíram as gozações em cima dele, né? Mas isso é importante a gente falar para os adultos, que a gente não consegue deixar 100% mais a fala. O engrama foi muito, né? Tem muito engrama. A gente não consegue mais tanta coisa, mas consegue melhorar de modo geral. Eu sempre acho que depende de quanto que esse paciente investe também, né? Porque às vezes a gente observa que tem alteração, ele sabe que tem alteração, tem pacientes que chegam a perder o emprego porque fala com a boca muito fechada ou é difícil de entender o que ele fala.
E mesmo a gente ensinando, mesmo a gente mandando fazer cirurgia, quebrar os padrões numa fase adulta sempre é mais difícil. A pessoa tem que querer muito. Eu já tive pacientes, você também, que o esforço deles é tão grande que eles conseguem fazer uma nova adaptação e errar muito pouco, nem errar mas a preço de ouro, de diamante, né? Porque ele tem que se esforçar muito mesmo, não é? Então, eu imagino que você também tenha acompanhado aí pacientes, não só bebês, mas pacientes adolescentes, adultos. Então, eu queria saber um pouquinho a sua experiência. E isso que nós já falamos um pouco, que é as próteses dentárias, que são muito mais difíceis de se ajustarem aí, né? Então, fala um pouquinho aí dos pacientes mais velhos, apesar de hoje a live ser um pouquinho para... Nós temos alguns tempinhos, e chegou muita pergunta, Rô, e a gente vai anotar essas perguntas, mandar para você, e depois a gente devolve para essas pessoas que estavam assistindo, porque realmente chegou muita coisa que não deu tempo, tanto de eu anotar, como de fazer para você, porque nós tínhamos aí uma sequência. Mas se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa parte, né, da adaptação, Adultos, prótese, na sua experiência. esses pacientes adultos, na verdade, idosos eu não pesquiso, mas eu sei de um grupo que faz isso. Os adultos, ou a gente tem a queixa de fala, ou a gente tem a parte respiratória, hoje que muitos chegam, né, com a questão da parte respiratória, da apneia. Eu tenho um otorrino, que é meu amigo, que hoje ele é muito antenado nas questões do frênulo e ele avalia. E ele tem feito em alguns pacientes e tem, lógico, que depois com todo o tratamento, tal, não quer dizer que cirurgia de freno vai tratar a ronquiapneia, mas ele tem visto uma melhora dos pacientes depois da cirurgia, né, em pacientes que tinham anquiloglossia. Então, isso é legal também, mas ele ainda não publicou, mas ele já está percebendo isso é muito legal, porque é médico, né, que está percebendo a melhora do paciente. E uma coisa interessante que a gente não falou e que é importante a gente falar é a questão do beijo. A gente tem muitos pacientes adultos, adolescentes, que eles chegam no consultório porque eles querem beijar de língua. E não conseguem. Eu, há 3 meses atrás, recebi um advogado. Ele falou, Roberta, daqui 2 meses eu vou casar. E eu não beijo bem. A minha namorada já falou que eu não beijo bem. E eu quero soltar minha língua. Porque eu vou casar. Porque eu quero ter uma performance legal. Eu falei, só esse o problema? Nossa, que beleza. É 100% de melhora. Né? Porque liberou, consegue beijar tranquilamente. E isso é uma queixa muito comum em adolescentes e adultos. Principalmente em homens, né? Que são mais machistas, na verdade. E eles têm uma performance. São mais livres também para falar essas coisas, porque eu já tive paciente, eu não consigo fazer sexo oral, como é que eu faço? Essa pergunta inicial. Oi, boa tarde, doutor, eu não consigo fazer sexo oral, o que eu faço? É verdade, eu tive também um casal, e ele foi muito belezinho, porque ele trouxe até a esposa. Foi o casal, no meu caso eu estava só eu e o moço. No meu eu tive o casal. Então, isso é muito, muito legal, né? Eu tive também o marido de uma fono, que ele fez, que é da parte de audiologia. Ele fez ela fazer meu curso para fazer avaliação, porque ele queria saber se ele precisava ou não liberar a língua exatamente por conta de não conseguir beijar adequadamente. Então, isso é importante a gente dizer, porque vai interferir sim, dependendo de quanto está preso, isso aí interfere muito, né? Normalmente quando a gente é sempre muito educada, a gente fala do beijo, mas na verdade você tem vários problemas com o sexo oral que fica praticamente difícil de ser realizado, né? Porque a movimentação é muito menor. Tem aí nós ainda temos um tempinho, tem algumas pessoas perguntando sobre cirurgia com laser. O que você acha? Se deve ser feita? Se é melhor do que com a tesoura e assim por diante? Na realidade, laser é uma técnica. Então, eu tenho com tesoura, com bisturi, com eletrocautério, com laser, pode ser CO2 de diodo, enfim. Hoje a gente tem no mercado uma infinidade, né?
E eu sempre digo assim, eu tenho que me adaptar àquilo que o cirurgião vai fazer. Eu tenho cirurgias com laser que ficam boas e tenho cirurgias com laser que não ficam boas. Eu tenho cirurgias com tesoura que ficam boas e tenho cirurgias com tesoura que não ficam boas. E aí é um conjunto de coisas que faz ser bom ou não. E muito também da habilidade do cirurgião. Mas eu também tenho que pensar no tipo de frênulo, né? Tem alguns frênulos mais fibrosos, eles são mais difíceis de serem liberados, vamos dizer, totalmente. E então eu digo assim, vai muito da habilidade do cirurgião e do tipo de frênulo. Mas a técnica com laser é uma cirurgia que é relatada na literatura e que pode ser feita. No meu serviço, inicialmente, a gente fazia tudo com laser. Depois a gente viu que não precisava ser com laser, poderia ser com tesoura. Por quê? Porque o processo inflamatório é menor, né? Porque quando você usa laser, o processo inflamatório de cicatrização é maior. E que fica bom do mesmo jeito. Então, como eu preconizo que o tratamento ele tem que ser acessível a toda a população, então no meu serviço a gente usa tesoura, porque a tesoura é acessível a toda a população. Laser é um procedimento de alto custo, né? Qual é a vantagem do laser? Que não sangra. Essa é a vantagem do laser, né? Agora, aí as pessoas ficam, ai, mas eu vou fazer com laser. Vai fazer com laser porque quer pagar mais e não sangra. Mas com a tesoura também fica bom. Então, como eu preconizo que tudo seja acessível à população, no meu serviço hoje a gente não utiliza laser, utiliza só a tesoura. Uhum. Daí é baixo custo, baixíssimo custo. Agora, tem estudos que mostram que o processo de cicatrização é melhor quanto menos manipulação ou destruição de tecido tiver, entendeu? Então, se eu uso tesoura e laser, eu vou ter uma cicatrização melhor na tesoura. Porém, eu também tenho que saber cortar corretamente, né? Porque se eu também não souber cortar corretamente, a cirurgia também não vai ser boa. A gente tem visto em congressos internacionais, né, o uso das duas coisas e a defesa de um de outro. O que eu tenho observado, percebido, isso depende muito da destreza e do conhecimento do cirurgião que vai fazer. Quando o que eu mais tenho visto na defesa grande é com tesoura e não com laser. Embora países mais ricos evidentemente vão tender a usar o laser. Vai na Índia, tem que ser tesoura, né? Fundamentalmente, não é que não tenha laser, mas é um país mais pobre, com menos recursos, e a tesoura dá certo. Como é que começou? Como é que conta para o pessoal que não sabe, como é que as parteiras, lá atrás, 1800, nos primeiros artigos que nós lemos, como é que elas faziam? Conta para o povo, para eles saberem como é que fazia. Elas mantinham uma unha longa e afiada, passava a unha no freno e cortava. Ou utilizavam uma moeda. Totalmente higiênico. A história do freno é tão lindo, porque a gente aprende tanta coisa, né? E vê que às vezes com alguma coisa simples, como uma moeda ou uma unha grande, você resolve o problema antes de colocar a criança no peito para mamar, né? É lindo isso. Eles faziam sabiamente, né? Porque para mim elas eram muito sábias. Né? E é interessante, né, Irene, quando a gente esteve na Austrália, que a gente viu que são as parteiras ainda que fazem as cirurgias na Austrália. Lembra que a gente foi visitar o hospital? Uhum. E são parteiras que faziam a cirurgia do fêmur ainda. Então, na Austrália ainda se perdura essa questão das parteiras fazerem a cirurgia. Né? Eu não sei se você está lendo as mensagens de carinho, de amor, perguntas, muita gente fazendo um grande elogio a você e agradecendo muito essas lives que você está fazendo e que você está explicando coisas de extrema importância. Nós estamos praticamente para encerrar. Eu queria agradecer muito você e todos que aí estiverem, mandaram muitas mensagens. Eu vou tentar
agora gravar e as perguntas que não foram respondidas, tentar passar para você, para daí a gente poder passar para essas pessoas que querem aprender mais. Eu queria agradecer muito, muito. Eu estou rindo aqui, está chegando mensagens carinhosas, maravilhosas, eu estou muito feliz. Mas eu queria agradecer a todos que entraram na live, quantas pessoas deram, ainda não tenho certeza aí, mas realmente foi muito bom, foram excelentes as suas explicações, esclarecimentos, e isso ajuda com que a nossa fonoaudiologia também caminhe mais e melhor, e que as crianças que se resolva esse problema logo na primeira infância, para que elas nem tenham problemas de fala, nem tenham problemas de amamentação, e as pessoas possam ser mais felizes e menos pessimistas com relação ao futuro. Muito obrigada a todos vocês que entraram. Tem um monte de gente que eu tinha vontade de falar: oi, fulana, que eu estou lendo o nome, que eu conheço. Isso aqui é a idade, né? O tempo na fome, você acaba conhecendo um monte de gente. Obrigada a todos vocês que participaram. Obrigada à nossa querida professora, que sabe tudo de freno. E a gente tem que realmente agradecer muito a você, Roberta, por ter batido firme aí, criado os protocolos e realmente ter feito com que a fonoaudiologia nesse campo avançasse bastante. Agradeço a você muito. Se você quiser falar alguma coisinha, temos ainda 5 minutos. Na verdade, nós temos que agradecer você, porque quem iniciou no Brasil os estudos na área de fonoaudiologia foi você. Mas você me superou com as 4 pernas. Vamos lá. Alguém tem que comentar. Depois os outros vão estudando e aprendendo mais e vão divulgando. É uma maravilha isso. Mas na verdade quem me instigou foi você, e me instiga até hoje, porque você faz perguntas muito difíceis para mim e eu tenho que responder. Agora, quando eu não sei as coisas, eu ligo para o Roberto e falo: Roberto, isso aqui eu não sei, o que eu faço? E isso é muito bom. Eu acho que todos nós deveríamos ter essa forma de pensar. O que eu não sei não quer dizer que... né? Quer dizer que eu não sei, então pergunta para quem sabe. Né? Essa é a parte melhor do mundo. Não, mas tem que ser humilde, suficiente para saber o que a gente não sabe e perguntar para quem sabe mais. Eu adoro o seu trabalho e a nossa fonoaudiologia, que é linda e que é usada em muitas partes do mundo. Nós somos um país, para quem não sabe, muito adiantado e que conhece muito. A gente pode não ter dinheiro para tanta tecnologia, mas a gente tem um povo de garra aqui, forte, que estuda, que quer aprender e que realmente empurra essa fonoaudiologia para frente. Agradeço imensamente a todos vocês que entrarem, as palavras carinhosas que vocês escreveram para a Roberta, e eu me senti junto também. Então, e a gente pode tentar responder o que não foi respondido e mandar para vocês. Muitíssimo obrigada, não só a doutora Roberta, como a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigada, concordo plenamente, é verdade. Que orgulho, hein? Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite, obrigada por você estar aqui. Vamos continuar trabalhando, Rô, escrevendo, mandando para frente. Nós temos bastante coisa ainda para aprender e para ajudar a ensinar, né, querida? Agradeço muito a todos que estiveram conosco, muito mesmo. Muitos amigos, muitos colegas, muitas boas lembranças. Beijo para todos.